Fala, seguidor Nova Onda! Vem que hoje tem assunto bom aqui. Deixa eu falar com você. Com certeza você conhece esse rapaz que tá aqui. É a voz do povo na Baixada. Ele briga, ele vai pra cima mesmo. Se você não conhece, convido você a sentar e assistir, que vem assunto bom. Simplesmente ele, Bruno Blade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga Cássia. É um prazer estar aqui no estúdio Nova Onda, né? Sendo convidado por você. Eu me sinto lisonjeado aqui em Nova Iguaçu. A gente que agradece ter aceito o convite. Polêmico, sabe? O Instagram, o YouTube, assim, meu Deus do céu. Só um pouquinho. Gente, primeiro pra gente saber assim, ó, como começou, como nasceu o Bruno Blade? Então, galera, o Bruno Blade. Tá aí, uma boa pergunta. O Bruno é o meu nome, o Blade é um fictício, né? Um caçador de vampiros, é um herói ali que ele luta, né, nas sombras ali para poder proteger a população. Sim. E esse Blade que vocês vos conhecem não é diferente, né? Então, eu tive que criar esse personagem ali, né? O Blade, ele caça vampiros, nós caçamos corruptos, caçamos funcionários fantasma, caçamos empresas fantasmas, né? Então, por aí vai. Que legal. E eu vou te falar assim, começou... eu queria saber assim, o primeiro caso do Bruno que você ficou assim, não é esse, e você trouxe para rede social. Primeiro caso, assim. Então, no início, o meu trabalho consiste no seguinte, né? Eu gostaria de mostrar as maravilhas, a beleza que tem o meu município de Engenheiro Pedreira Japeri, que são as cachoeiras. Uhum. A primeira gravação que eu fiz foi essa, mostrando a cachoeira de Jaceruba, né? Que pertence Sim. a Nova Iguaçu. Então, ali, essa área de reserva ali que pertence a Nova Iguaçu, porém está situado em Engenheiro Pedreira Japeri. E eu fui mostrando, pegando mais gosto, mas eu senti ainda que não era aquela pegada. Eu falei assim, cara, ainda não me achei. Ainda não é o que eu quero, né? Então, quando eu comecei a observar as deficiências do poder público de dentro do meu município, aí eu tomei empatia e falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Se ninguém faz, eu tenho que fazer. Aí foi onde que eu comecei a brigar em prol da sociedade. Uma revolta, né? Bateu uma revolta. Tipo assim, peraí, isso daí... Liberdade, né? Não, e é legal esse seu trabalho porque realmente... A Baixada tem voz? Tem alguém? Hoje nós temos o Bruno Blade. Mas, tô com um problema na minha localidade, na Baixada. Aí eu vou lá, entro em contato com você. Chama o Blade. Chama o Blade. Gente, é porque a galera, eu acho que... A galera do 30 a mais vai lembrar. Marcelo, você lembra o nome do ator? Eu tô vendo o ator na minha frente, eu esqueci o nome. Wesley. Aí, garoto! Wesley Snipes, Vou falar assim, na nossa época era o Caçador de Vampiros do Blade. Vamos dizer assim, você aí que tem geração Z, é o seu Pantera Negra atual, não é isso? Não é isso, Marcelo? Wakanda para sempre. É isso aí, tá vendo? Bom, vamos lá. Aí eu quero falar aqui um pouquinho sobre alguns casos que foram bem polêmicos na sua rede social. Sim. E aí um deles foi sobre... Ai, meu Deus. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Tem medo, não, de ficar cutucando esse povo? Como que é o Bruno? Porque é vida pública, né, gente? Sim. Como que você lidar com esse lado? O medo, ele é constante, faz parte do trabalho, mas o pior medo que se tem um dia é a certeza que nós vamos morrer um dia, né? Então, o pior medo que se tem é qual forma que você vai ser lembrado. Então, a única certeza que nós temos é a morte. Então, quando você briga em prol de uma causa, né, que é justa e nobre, a sua morte, eu acredito que seja plausível. Meu Deus. Vai virar uma lenda, Bruno Blade. Não, mas eu pergunto porque realmente, porque ele afronta mesmo. Eu vejo uns vídeos, assim, às vezes passo assim, quando eu vejo ele tá na frente da prefeitura. Tá ele lá falando. Eu falei, meu Deus. Câmara de Vereadores, então nem se fala. E ele tá lá, brigando, entendeu? Assim, por você, que você tá... A gente fica assim, poxa, por onde o caminho que eu vou? Poxa, tá acontecendo isso e tal. Vai lá na rede social dele, acompanha o trabalho dele, que você vai despertar, vai ter um outro olhar, assim, pra sua localidade. Principalmente na Baixada, certo, Bruno? Principalmente na Baixada, né? Né? Lembrando, né, o público que atendemos toda a Baixada. Então, Nova Iguaçu, tem gravações nossas aqui também em Nova Iguaçu,
Zona Sul, Zona Oeste, né? Santa Cruz, Zona Oeste também. Tem outros lugares também, como Mesquita, Queimados, enfim. Legal. Vai rodando tudo. Caçador de problema. Ele é caçador de problema. Ele vai resolver o seu problema. E aí, voltando aqui, um dos casos... Tem vários casos polêmicos. E aí, um dos casos... Ai, meu Deus. A gente vai falar aqui é sobre o da prefeita de de Japeri. Né? Foi sobre a questão de falta de pagamento. Meu Deus, hein? Olha, deu o que falar isso daí, né? Então, aconteceu do seguinte, os moradores, que são trabalhadores locais dali, daquela região, a maioria em si foram contratados por uma empresa, né, que tinha vencido a licitação na Prefeitura de Engenheiro Pedreiro Japeri, e essa mesma estava com o pagamento em atraso para com os moradores, para com os trabalhadores daquela região. Então, prontamente ali, a galera que já conhece o nosso trabalho ali já ligou, mandou uma mensagem pedindo, porque estava em atraso, não foi uma semana ou duas. Foi ali mais ou menos o quê? Uns 2 a 3 meses ali. Caramba! Em atraso. Então, e muitas pessoas estavam saindo sem receber seus direitos certinho. E eu falei assim, não, peraí, vamos correr atrás disso daí, sim. Vamos brigar, sim. E toda vez que houver uma injustiça com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da Baixada, que lutam muito para poder ganhar o seu pão de cada dia ali, né? Fazendo jus, né, o seu salário, tem que receber os seus proventos em dias. E eu fui lá, me prontifiquei, fiz a primeira gravação com a prefeita, né? Doutora Fernanda Otiveros, onde ela não gostou muito bem, né, da empresa R8 ali e falou que iria mandar investigar, saber quem era que estava me patrocinando. Então, para você ver como que é um nível ali em Engenheiro Pedreiro Japeri. Existe o coronelismo ali, né? Os coronéis que mandam ainda na cidade ali. E o nosso trabalho consiste nisso daí. Nós não temos medo desse tipo de represária. Lutamos em prol da população. Se a população está certinha, se o trabalhador, se o morador está certinho ali, ele se trabalhou, tem que receber, tem que fazer justo ali os seus proventos ali. E nada mais justo do que você receber por aquilo que você fez, né? Então, é tão difícil fazer o certo, né? Então teve toda essa dificuldade, né? O problema ali se preocupou mais em querer saber quem era o Bruno Blade, quem estava por trás do Bruno Blade. Não em pagar, não. Peraí, pagar não. Eu quero saber primeiro quem é que tá me futucando aqui. Quem é que tá levantando essa voz aqui? Para pagar não. Para pagar a gente resolve depois. Mais 3 meses, espera. Saiu de menos. Deixa eu ver aqui quem é esse Bruno Blade. Exatamente. Começou a despertar uma certa curiosidade. Quem é esse repórter da Baixada, Bruno Blade? Quem é esse garoto aí que é o único meio de comunicação aqui que não é tanto falado entre nós aqui do governo, né? Se eu posso conjecturar dessa forma, dessa maneira. Então, o único meio de comunicação a qual não tem afinidade com o governo, podemos colocar dessa maneira, né? Para não ser mal interpretado. E o nosso meio de comunicação é esse, dar voz para a população. Então, foi feita a primeira gravação, o primeiro contato, onde ela se sentiu ali afrontada, né, por conta de cobrarmos, né, dela ali uma solução para os trabalhadores. Ela nos deu uma resposta bem ríspida, né, bem áspera. Enfim, mas voltamos lá. Após a primeira gravação, voltamos e estávamos gravando ao vivo. Tínhamos 500 e poucas pessoas ao vivo acompanhando o nosso trabalho, onde que nesse dia ela não estava na prefeitura. Quem estava lá, quem nos recebeu foi o vice-prefeito Carlos Januário. Parabéns, vice-prefeito, aí pela sua palavra, que o senhor falou que após outro dia todos os trabalhadores iriam receber. E, de fato, recebeu. Quando deu 6 horas da noite, o pagamento de todos os trabalhadores caiu. Graças ao Bruno Blade. Graças ao nosso trabalho. Se não faz barulho, como é que faz, né? Caramba. E aí teve outro caso polêmico também, gente. Eu vou falando aqui. Mais um? Mas, assim, são muitos. Primeiro que teve um, que também é a mesma coisa. Eu tava ali passando, eu vi, epa, peraí. Quando eu vi, mas é o Bruno, tá aqui.
aqui no Hospital da Posse. Nova Iguaçu. Aqui. Nova Iguaçu. Que aí, conta um pouquinho pra gente. Foi o filho levou o pai tava passando mal, alguma coisa Meu assim. Deus, dali foi... E aí, você estava... A repórter, olha, eu vou te falar. Parece que vocês andam com a anteninha assim, né? Já ligada pra qualquer momento pra te acontecer alguma coisa. E aconteceu, e quem estava lá? Bruno, conta pra gente esse caso. Foi um caso inusitado, né? Não esperávamos, confesso que não esperávamos aquele momento, daquele alvoroço todo, aonde que se desenrolou toda essa trama aí, né? Toda essa dramaturgia, podemos dizer assim, de um filho para com seu pai, todo um amor e carinho, né? Nas redes sociais, viralizou a gravação. Hoje em dia a gravação chega aí aos 320, alguns poucos mil, né? 300 e poucos mil visualização. E mais de 4, 5 mil comentários ali. Então, toda a galera ali brigando, a população hoje... indignada. Sim, a população indignada. E o serviço público, a deficiência do serviço público está em toda a Baixada. Não está só em um local. Então, a deficiência está no profissional ou em quem administra? Verdade. Então, são perguntas que temos que fazer. Então, galera, tá chegando aí, ano que vem, época de eleição, de novo, né? Então, o poder tá nas nossas mãos. Mais uma vez. O poder tá na mão da população. E conseguimos ali pegar essa parte que, na íntegra, né? O filho falando, poxa, não cuidou do meu pai, chegou aqui o meu pai, ao invés de ser tratado pelo médico, de ser atendido corretamente, poxa, o médico xingou, usou palavras de baixo escalão para com o meu pai, eu não gostei, aí já o filho já é exaltado, eu falei, meu Deus do céu. E estavam tentando desfocar aquela família dali, tentando tirar ali do foco do público, e o morador, por sua vez, acabou... Gente, que fica aqui um recado para vocês, tá? Briguem sim pelos seus direitos, briguem sim na sua razão, mas nunca perca a sua razão, tá? Porque existe uma linha tênue, uma fina membrana entre a sua razão e a perca dela. Então, a partir do momento que você excede esse limite, fura essa fina membrana, de certo você passa a estar errado. E foi o caso desse garoto aí. O pai dele, infelizmente, se alterou, quebrou um vidro onde que tinha ali outros pacientes locais. Ele, graças a Deus, ninguém ficou ferido, ninguém ficou machucado. Mas ele perdeu sua razão naquele exato momento. Pois é. E o nosso trabalho de imprensa é mostrar a veracidade dos fatos. Então, ali vocês podem perceber que na gravação... alguns seguranças tentaram, né, tirar eu e toda a minha equipe dali e falaram assim, não, vocês não podem. Eu falei assim, não, negativo, somos imprensa. Temos o direito de imprensa. Então, conseguimos ali resguardar aquela família, né, que estava ali sofrendo aqueles maus tratos naquele exato momento. Chegou toda a guarnição policial ali, onde que chegou, acalmou os ânimos. Parabéns pela Polícia Militar, agiu na maneira certa, no momento certo, tá? Acalmou os ânimos ali. Gostaria também de parabenizar um único médico que eu vi ali fazendo um papel que me surpreendeu. Ele é vereador em Japeri e quando ele está de folga, ele é médico nas horas vagas. Caramba. Então, me surpreendeu. Pela primeira vez na história de Japeri, Engenheiro Pedreiro Japeri, gostaria de mandar até um abraço aqui, doutor Marlon. Parabéns, tá, doutor Marlon? Foi louvável a sua atitude. Pela primeira vez na história do nosso município de Engenheiro Pedreiro Japeri, podemos presenciar, né, um vereador que trabalha tanto na sua função quanto vereador, quanto na de médico também, e exercendo um bom serviço. Então, fica aqui meus parabéns ao doutor Marlon. Lembrando que, se errar, doutor Marlon, nós estaremos aqui também para poder cobrar do senhor. Mas temos que ser justos. Né? Nosso trabalho é esse. Fez certo, vamos lá e elogiamos. Agora errou, vamos para cima. E aí, o Bruno também abraça causas. É aquilo, né? Realmente é a voz do povo. A gente fica até redundante, a gente está sempre repetindo, mas porque vocês veem a quantidade... o que o Bruno... Não é somente a área de política, né? Não é somente... É realmente problemas que você tem aí e você caça o Bruno, que o Bruno vai caçar os problemas.
Você também lutou por uma causa das mães atípicas, algo assim, não foi? Sim, sim, sim. Então, o caso de mães atípicas, existia, né? Na verdade, uma doutora no município, formada em psicopedagoga, especializada na área do autismo, TDAH e TOD. Uhum. E essa doutora, essa médica, a doutora Bianca, um abraço, tá, doutora Bianca? E ela briga muito, né, ali por conta dos seus pacientes. Então, não era só paciente, eram amigos delas também. Então, por questões políticas, ela foi desligada da função e essas crianças ficaram ali voando. Ou seja, até se Caramba. enquadrar um outro profissional que vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente a qual você vem trabalhando, como que fica a cabeça desse autista? Como que fica a cabeça dessa criança que tem TDAH? Como que fica os familiares que têm TODs? Então, a doutora Bianca, ela vinha desenvolvendo um trabalho excepcional dentro do município e por conta da politicagem do município, exoneraram ela sem motivo nenhum, sem um justo motivo. Essas mães atípicas ficaram desesperadas por conta da doutora Bianca ser exonerada, desencadeou toda uma cadeia ali. Então, a receita delas passou a ter prazo de validade e todas as receitas que foi prescrita pela doutora Bianca não poderia mais pegar remédio. Tinha um prazo de validade com menos de 30 dias. Meu Deus. Como que faz? Olha aqui. Isso. Então, imagina as suas mamães ali, os papais com os filhinhos que precisam dos remédios controlados, sem remédio dentro de casa. Teve criança que ficou amarrada em casa, que o pai e a mãe amarrou porque estava sem um medicamento e estava muito agressiva, muito agitada. Como que Simplesmente porque tiraram. E a grande maioria das pessoas teve que entrar na defensoria pública. Então, por conta da deficiência do serviço do município, por conta da deficiência dos vereadores, dos prefeitos que assumem ali o município, acaba parando o caso no Ministério Público. E onde, por sua vez, o Ministério Público local ali, ele está super saturado, né? Porque é muita demanda. Sim. É muita demanda. As nossas gravações, por exemplo, todas elas são encaminhadas pelo Ministério Público de forma anônima. Existe um número do Ministério Público, se eu não me engano, é 127, e eu até te aconselho também, que você faz as denúncias anônimas. Então, todas as gravações não são apenas gravação, são denúncias também levadas para o Ministério Público. Caramba. Tá pensando o quê? E aí ele vai... Isso tudo e muito mais você encontra no canal, aqui no canal do Bruno Blaze, tá? Agora também tem outra coisa sobre a questão da saúde no município. A saúde... Fico até com medo de perguntar. É um ponto... Vou até beber um pouquinho de água. Assim, como que dá? Tipo assim, como que vai? Como que tá lá? Como? A saúde do município precisa de saúde. Como assim, Blade? Falta medicamentos controlados, medicamentos que tem que entrar na defensoria pública para poder obter, que não tem no município. Você chega na farmácia popular, ou quando tem, ou é dipirona ou é Voltaren. Então, papai, mamãe que vai ali pegar o seu medicamento ali, o munícipe que vai pegar o seu medicamento, ele chega ali e fala assim, poxa, daqui eu tô indo para a farmácia comprar ali na frente. Existe 3 farmácias em frente ao posto central de saúde, você tem noção? Porque a falta de medicamento é tão grande, quanto que aquelas farmácias ali não faturam em frente a uma unidade de saúde? Verdade. A deficiência ali é tão grande que é esse ponto. Entendeu? Então, falta de fiscalização dos vereadores, agora que está melhorando, existe ali uma oposição, entre aspas, que é o vereador Marlon, né? E o vereador Abner com o vereador Charles, que está ali uma simples oposição, mas que, porém, está começando a querer fazer alguma coisa, né? Mas estamos também observando para ver se realmente é uma oposição de fato ferrenha ou se é uma oposição meia-boca, né? Porque realmente a população está cansada de ser enganada. A população mudou, não mudou de uns tempos para cá?
Questão para buscar os seus direitos? Você vê isso? Eu observei que a população, quando chegou nessa parte de pandemia, que ficou todo mundo muito em casa, o smartphone foi o seu maior aliado. Então, todo o conhecimento da internet, que significa o mundo de suas mãos, as pessoas teve que fazer processos através do telefone, audiências públicas. Então, todo esse conceito do saber, a população teve que se moldar, né? Então, teve toda essa mudança nesse cenário, tanto político, tanto filosófico, quanto sociólogo, né, da nossa sociedade. E a população teve que se moldar ali. Então, hoje a população está bem mais esclarecida com a internet. É isso aí. Acho que ficou mais fácil de buscar conhecimento. Sim, buscar. Né? E aí eu quero saber, a gente chegando no finalzinho, mas antes disso eu quero saber do auê que ele fizeram um barulho. Foi um negócio, manifestação dos professores. Como que foi isso, Bruno? Manifestação dos professores, galera. Mais de 10 mil pessoas na rua pedindo, reivindicando seus direitos. Os professores, não só os professores, tá? Mas todos os profissionais de educação pedindo salubridade que não tem. Pessoas que estavam ali aposentados, que não recebem ali os seus proventos da maneira que deveriam receber e não recebem. Então, muita coisa ali faltando. E a prefeita simplesmente ignorou tudo isso. E a verba do Fundeb, cadê? Os professores estão aguardando até hoje a verba do Fundeb. Os professores estão aguardando até hoje diversos proventos que eles têm direito e não estão recebendo seus proventos da maneira correta. Os seus direitos estão sendo negligenciados no município. Então, os professores hoje em dia precisam e necessitam de um vereador, não só um vereador, né? A Câmara dos Vereadores, aqui eu faço um apelo para a Câmara dos Vereadores que briguem, né, com o nosso executivo do município para que possa ali mudar essa situação, tá? Tanto na parte da saúde, da educação, porque as crianças estão sem ar-condicionado também até agora. Então, quando se fala de educação, tem todo esse cenário aí. A prefeitura alega que a Light não dá suporte. A prefeitura alega que, infelizmente, a Light tem que fazer uma subestação, tudo mais. Todo ano, em 4 anos, é a mesma coisa. O rio, o ponto do valão ali do Mucajá, todo ano aquele rio transborda. Por que não é feita a canalização desse rio? E o que mais me indigna é que, em cima da desgraça do cidadão japeriense, é feita a politicagem de Japeri. Então, quanto mais de miséria, escassez e miséria de conhecimento, os coronéis da política ali têm um controle sobre a rédea curta do povo. E o nosso trabalho hoje em dia é libertar essas amarras. Por isso que, infelizmente, a maioria dos políticos nos odeiam, né? Porque eles vêm fazendo barulho. Que é isso aí, é liberdade de expressão total. Sempre. Total, é com o Bruno Blade. Bruno, agora eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Fazer aquela chamada para os seguidores, né? Desde já agradeço por você ter aceito o convite e já deixo claro aqui que vai ter outros, tá bom? Esse aqui é o primeiro de muitos e pode contar com o Estúdio Nova Onda para estar dando voz aí para o seu espaço, pro seu canal também. Tá bom? Então, eu fico muito feliz, Cássia, de estar aqui com vocês aqui, né? É um privilégio receber esse convite e atender de pronto e imediato. Marcelo fazendo coraçãozinho para você ali, ó. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz. Eu acredito que o trabalho de vocês é excepcional, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Vocês também dão voz para todo o público que vem aqui, é muito bem aceito. Eu gostaria de convidar vocês aqui a seguir o nosso meio de comunicação, Bruno Blade. No YouTube é Bruno Blade, a voz da comunidade. No TikTok é Bruno_Blade. Tá? E no Instagram é Bruno Blade. E gostaria também que você seguisse também o meio de comunicação aqui do Estúdio Nova Onda. Estúdio Nova Onda, sim.
E segue essa onda porque é boa, hein, galera? Gostei dessa. Bom, seguidores do Nova Onda, espero que vocês tenham gostado. Por favor. Gostaria, não posso deixar de falar, né? Não, por favor. Gostaria de mandar um abraço aqui para o meu deputado federal, Bebeto da BES. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado por comprar a nossa briga. Gostaria também de agradecer, né, aos nossos patrocinadores, que é Estácio, aqui de Nova Iguaçu, né? Legal. O Polo de Nova Iguaçu. Estácio, que acreditou no nosso trabalho quando ninguém acreditou. E ao nosso jurídico, que é o Janci Ribeiro, um dos maiores investidores aí, patrocinador, Janci Ribeiro. Janci, muito obrigado. Todos Legal. os BOs que vêm, todos os boletins de ocorrência que vêm, passa para o Janci, já é a parte dele. Então, assim, Legal. tem toda essa equipe, né, que tem esse carinho conosco, a gente temos que agradecer. E o Maravilha. nosso maior investidor, que é o público que nos assiste, tá? Muito obrigado você que assiste o nosso trabalho, tem toda a paciência, né, de curtir, de buscar informação, a veracidade dos fatos. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, tá bom? Você faz toda a diferença na nossa vida. Verdade. É isso aí. Seguidor faz diferença, sim. Participa, Sim. curte, comenta, compartilha, dá dicas, ideias. Fala Te sobre defende. isso. Defende. É gostoso isso, né? Muito. É muito bom. Seguidor Nova Onda, curta, comente, compartilhe. Deixa aqui, ó, nos comentários aqui, perguntas pro próximo, porque ele vai voltar aqui, tá? A gente já deixou o convite aqui. A gente fala logo no ar, porque tá gravado, não tem como dizer não. Ele não vai falar não pra vocês. Já não tá vai falar. registrado, né? Não tem como correr atrás. Eu falo assim, vamos remarcar. Não, tá gravado, tá postado já lá. Tá lá. Então é isso. Já convido vocês também pra ir lá no meu Instagram, Casa das Marias, tomar aquela água da bica, né? A gente vai ter aquele papo gostoso. E a nossa tropa do café todos os dias. Ficamos por aqui, né, Marcelão? Em vez dele falar alto, ele não grita, não. Entendeu? Eu sou do grito. Oi? Algo muito importante também, né? Sim. Gostaria de fazer uma reflexão. Você que está nos assistindo aqui agora. Você só é importante quando você tem algo a dar em troca. Bruno, mas isso daí eu já sei. Então, o que você não sabe, eu vou te dizer. Use bem a sua moeda de troca. O seu voto é uma arma. Forte abraço. Isso aí. Depois dessa, vou fechar como? É com vocês. Sigam o Bruno Blaze, tá? Caçador de problema, voz da comunidade. É com ele. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.